Vamos então começar a segunda parte do 12º capítulo. Nós vimos no fim da primeira parte, o Cláudio sendo atropelado, né, ele conseguindo salvar a Marina e ele sendo atropelado pelo Nemésio, que estava completamente dementado. Vamos voltar aqui um pedacinho. Persília Moreira e eu, assombrados, vimos Nemésio ao volante com a fisionomia de louco, mantendo alto qual avião em decolagem, desnorteando guardas e populares que debalde se dispunham a segui-lo. Marina, em gritos, foi imediatamente escorada por senhoras que acudiram, emocionadas. Sobreveio a agitação. Motociclistas dispararam no encalço do agressor. Funcionaram telefones próximos para o socorro urgente. O bolo crescia em torno de Nogueira, que tombara em decúbito ventral. Bradava-se contra choferes desalmados, contra jovens inconscientes. Cláudio, tonto a princípio, recuperou os sentidos e virou-se com dificuldade. Superando a resistência do corpo, que se tornara rígido, conseguiu sentar-se, apoiando-se nos dois braços a se retesarem, forçando as mãos espalmadas ao solo. A filha ansiava enxergá-la, sabê-la viva, salva. O sangue pingava-lhe da boca, mas sobrepondo-se à curiosidade dos circunstantes, perguntou por ela. Marina, firmando-se em benfeitoras anônimas, arrastou-se até ele. Não sofrera sequer um arranhão, todavia aturdira-se. Receava desfalecer. No entanto, fitando o genitor a dominar-se para insuflar-lhe segurança, cobrou forças. Cláudio ensaiou um sorriso quase alegre, que o sangue entristecia, e rogou-lhe calma. Ferira-se um pouco, apenas isso, explicava. Problema simples, que a hospitalização de algumas horas viria a resolver. Afligia-se tão somente por ela. Ficasse boazinha. Suplicou. Confiasse em Deus. Tudo terminaria bem. Solicitou a presença do genro, que um dos cavalheiros presentes se prontificou a buscar, no endereço da glória que ele mesmo forneceu. Intentou prosseguir conversando para consolo da filha, mas notou que as energias lhe escapavam. Persília, acomodada no chão, resguardava-o em lágrimas. Desencarnados amigos que procediam das vizinhanças, satisfazendo-nos o apelo, protegiam a gestante, dispensando-lhe auxílio. Moreira e eu diligenciávamos fortificá-lo, conjugando recursos magnéticos em derredor à balbúrdia. Eles pediram socorro, né, e vieram espíritos desencarnados que estavam ali na vizinhança para amparar magneticamente a Marina e a Marita, que estava ali no processo, né, de reencarne. E o André, o Moreira e a Persília acompanharam o Cláudio ali que estava sendo socorrido, procurando magnetizá-lo, procurando ajudá-lo. O acidentado, contudo, aliou-se em reflexão. Novembro. Lembrava-se de que 2 anos jaziam transcorridos sobre o desastre no qual supunha haver Marita procurado a morte. Ela tombara perto do mar, ele também. Ambos atropelados por automóvel. Contemplou o céu e recordou que a filha caíra quando as estrelas se apagavam, ele quando as estrelas se acendiam. Fixou Marina, que chorava baixinho, e verificou que as lágrimas represadas lhe constringiam a garganta. Queria tanto viver para aquela filha. Aguardava com tanta ternura a criancinha por nascer. Nisso, sentiu que se lhe reconstituía na mente a visão em que se reconhecera visitado por Marita, e as palavras da prece que formulara lhe vieram, uma a uma.
ao ádito da memória. Abre aspas. Senhor, tu sabes que ela perdeu sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Fecha aspas. Vamos lembrar que esta foi a oração que ele fez quando ele, em sonho, se encontrou com a Marita e ela falou que ela ia voltar. Ele se predispôs a dar a vida dele para que ela pudesse voltar. Então aí a gente vê a força da palavra, a força da oração. Ele estava ali cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer. Ele, em oração, se colocou à disposição para dar a vida por ela. E ali, ele estava dando a vida dele para que Marita pudesse voltar sã e salva, né? Pudesse retornar à terra. Quando esses trechos da oração se lhe rearticularam no pensamento, sorriu e compreendeu. Ele se apaziguou ali, porque ele se lembrou da oração e ele sabia que ali ele estava cumprindo o que ele havia se proposto a fazer, dar a vida por ela. Sim, considerou intimamente, devia regozijar-se. Acreditava que Marina e Marita ali se achavam juntas. Porque não dá alegremente a vida para que a filhinha prematuramente desencarnada por culpa dele viesse a refazer a existência? Por que não agradecer ao Senhor o bendito instante em que pudera acautelar Marina contra o carro homicida? Não seria aquela hora para ele, espírito endividado, a maior manifestação da bondade de Deus? A gente vê aqui a transformação do Nogueira, né? Ele vendo ali que ele estava cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer, alegre, feliz, pela bondade de Deus, dele poder ajudar a volta da filha que ele sabia ser o causador. Ele achava que ela havia se suicidado. A gente sabe que ela não se suicidou, ela realmente foi atropelada. Ele não sabe disso, mas ela queria o suicídio por causa dele. Então ele está ali sabendo que está se redimindo junto a Marita, que estava por voltar, né? Dando a vida por ela. E ele está feliz pela bondade de Deus. Não seria aquela hora para ele, espírito endividado, a maior manifestação da bondade de Deus? E impelir a filha para a morte, incriminara-se sem que a justiça da terra lhe infligisse punições. Então ele sabia do delito que ele havia cometido em relação à filha. Mas na terra, a justiça da terra não lhe deu nenhuma punição. Mas ele estava se autopunindo ali, dando a vida pela filha. Ele estava se sentindo ali um pouquinho já regenerado em relação a tudo que ele havia feito. Ele estava podendo pagar ali em vida tudo, um pouco do que ele havia feito. Nas preces costumeiras, rogava aos amigos espirituais o ajudassem no resgate da falta cometida. Ele estava sempre pedindo em suas preces que ele pudesse resgatar a falta cometida, estava ali a ocasião. Se lhe competia setar o pagamento do débito assumido apenas no curso de existências provindouras, por que não iniciá-lo mesmo ali, entre os rostos desconhecidos que Marita igualmente fora constrangida a defrontar? Soberana tranquilidade
se lhe instalou no espírito. Diante da ambulância que chegara, pediu a própria internação no hospital dos acidentados, para onde tinha ido Marita, né? Que o serviço policial o favorecesse. Carregado por braços generosos, despediu-se da filha, a recomendar-lhe otimismo, serenidade. Desculpa a minha emoção. Eu sou muito emotiva, né? Mas é pra gente se emocionar, não se entristecer, porque ele está ali, ajudando na volta da Marita, está aprendendo, está crescendo, está melhorando, está, né, se acertando com os próprios erros. Isso é muito bonito de se ver. Esperasse por Gilberto e lhe participasse o acontecido, sem exagerar as impressões. Nada de alarmes. Se necessário, pediria o concurso de alguém para lhe dar notícias ao telefone, que não se apoquentasse por sustos. Dentro do carro, enquanto Nogueira pensava em Marita, ao viajar num carro igual àquele, nas mesmas circunstâncias, Persília, que o aconchegava de encontro ao colo, se desfazia em pranto copioso, concluindo, porém, que Moreira e eu nos desassossegávamos ao vê-la assim, aquela criatura comumente silenciosa. Falou, submissa. Irmãos, perdoai-me a comoção excessiva. Peço perdão pela minha também. Cláudio é meu filho. Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria por abraçar-lhe o espírito levantado. Perdão. Que lindo. Ela não está chorando de tristeza por ele estar ali caído, por ele ter sido atropelado, por tudo que aconteceu. Ela, como toda mãe, feliz pelo filho ter se modificado, feliz por ele ter aprendido a lição. Ela está chorando de alegria por vê-lo ali, totalmente modificado, aprendendo uma lição, saindo da terra melhor, um pouquinho melhorado do que veio. Essa era a felicidade dela, era o choro de alegria, de felicidade, pelo filho ter aprendido a lição, pelo filho ter melhorado, pelo filho estar bem melhor do que estava. Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria por abraçar-lhe o espírito levantado. Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço de minha regeneração, depois de provas árduas, posso aproximar-me do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. Vemos de novo aqui a misericórdia de Deus. Ela poder estar ali, enlaçando, abraçando e podendo pedir perdão. Ela já regenerada, ela já refeita dos erros, poder pedir perdão pelos maus exemplos que deu a ele, né? Porque ela se sente culpada e sabe
que muito do proceder dele se deve aos ensinamentos e aos exemplos que ela deu. Então ela pode ali pedir perdão e vendo que ele também está bem melhorado. Diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu baixamos a fronte, envergonhados. Eles já tinham uma admiração pela Persília, pelo espírito elevado e quieto que ela era. Agora, a admiração aumentou. Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, se não eu? Vemos aqui a humildade do André também, né? O André ali se colocando. Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, se não eu, que não teria padecido aquela corajosa mulher cujos laços de parentesco terrestre com Nogueira eu desconhecia até então, para expressar-se assim? Que martírios amargara na terra e depois da desencarnação para senhorear a serenidade com que se acusava ela, que eu aprendera a venerar como sendo minha própria mãe, em 2 anos de trabalho constante, invariavelmente interessado em compreender e servir? Então ele ali se penitenciava, como eu li, né? Não percebeu que ela era a mãe do Cláudio. Ela estava ali sempre ajudando, ele já conseguia, ele a via como se fosse uma mãe, pela serenidade, pela calma dela, pelo amor que ela transmitia, pelo espírito elevado que ela já era ali, né, ajudando a eles. Ele não percebeu, né, que ela era a mãe do Cláudio. Não podia auscultar os sentimentos de Moreira. A emotividade sufocava. Então ele não podia perceber o que o Moreira estava ali pensando ou sentindo, porque ele estava em prantos, né? Ele estava sem condições ali de poder auscultar os pensamentos do Moreira. Sei apenas que ele e eu, num movimento instintivo de respeitosa afeição, inclinamos as cabeças ao mesmo tempo sobre a destra maternal que afagava o ferido, osculando-a com reverência. Então nós vemos que o André e o Moreira, emocionados, não tem, né, como não se emocionar, se ajoelharam e beijaram a mão direita, beijaram a destra daquela mulher sublime. Mais alguns minutos de expectativa e dávamos entrada no estabelecimento que nos era familiar. Há 2 anos atrás eles estavam ali com Marita. O médico que se responsabilizara de mais perto pela assistência a Marita, a pedido de Nogueira, foi chamado pelo fio. Atendeu sem delonga. Expedíamos mensagens para o irmão Félix. Entretanto, não acabávamos a transmissão e o benfeitor, com a naturalidade de quem já sabia de tudo, surgiu rente a nós. Então eles estavam ali pedindo ajuda a Félix, né, no pensamento. O pensamento viaja, velocidade maior que a da luz, né? E o Félix, no mesmo instante, já estava ali do lado deles, e pela fisionomia do Félix, o André pôde perceber que o Félix já sabia de tudo que havia acontecido. Informou que chegara ao Rio minutos antes, mas, não desconhecendo que Nemésio se mantinha relegado ao próprio infortúnio, decidira-se a examiná-lo de imediato para considerar que espécie de socorro seria capaz de receber. Então vemos que o Félix veio assim no momento em que, da primeira oração, a hora que aconteceu o acidente, que o André se pôs a pedir ajuda ali, que vieram os espíritos desencarnados,
que socorreram a Marita, o Félix também veio. Só que o Félix acompanhou o Nemésio para ver de que forma ele poderia ajudar o Nemésio. Um espírito não julga, né? O espírito elevado nunca julga, ele foi ali para ver o que ele poderia. Ele viu que o Cláudio e a Marita estavam bem socorridos ali com a Persília, com o André, com os espíritos que chegaram. Ele foi tentar ajudar aquele que estava nas mãos dos obsessores, né, que era o Nemésio. Informou que chegara ao rio minutos antes, mas não desconhecendo que Nemésio se mantinha relegado ao próprio infortúnio, decidira-se a examiná-lo de imediato para considerar que espécie de socorro seria capaz de receber. De minha parte, quis perguntar se Torres pai enlouquecera. Entretanto, o olhar do instrutor naquela hora não encorajava indagações. Então ali não era hora de curiosidade, nem de julgamentos, porque o André estava ali julgando, né? Ele viu que o Félix iria informá-lo de como é que estava o Nemésio quando fosse a hora apropriada. Né? Ativou-se-nos o trabalho socorrista em colaboração com a medicina terrestre. O trabalho socorrista em colaboração com a medicina terrestre, sempre. Né? O corpo é assistido pela medicina terrestre, até porque tudo que a medicina tem vem do plano espiritual para cá. E o espírito, né? No caso de um encarnado, a alma, como coloca o Kardec, assistido pelos espíritos que o envolvem. Né? Apesar disso, Félix inteirou-nos de que Nogueira se achava prestes a desligar-se do corpo. Nenhuma providência humana conseguiria sustar a hemorragia interna em efusão crescente. O médico dedicado improvisava medidas de salvação que redundavam infrutíferas. Nogueira esmorecia, diligenciava mentalizar a figura de Marita, reconhecer lugares, mas a cabeça não se aprumava. Aguçou-se-lhe a atenção para o desequilíbrio e, inteligente, sondou o ânimo do facultativo, perguntando-lhe se julgava oportuno algum chamamento aos filhos. O interpelado concordou e, pelo olhar profundo que lhe dirigiu, adivinhou que o fim da atividade orgânica se aproximava. Rememorou as noites de vigília nas quais se agasalhava no apoio de Agostinho e Salomão. Reportou-se de leve a isso. Agostinho demandara o mundo espiritual semanas antes, mas, se possível, estimaria abraçar o amigo de Copacabana. O médico entendeu e comunicou-se com Gilberto e Salomão pelo fio. Viessem com urgência. Sensibilizando-nos, Cláudio em prece rogava forças. Desejava apelar para o genro e para a filha, invocar-lhes a benevolência para Márcia e Nemésio. Que transformação, que maravilha. O Cláudio ali, sabendo desencarnar, pediu ajuda para que ele pudesse interceder por Nemésio e por Márcia, junto ao Gilberto e a Marina, para que eles ajudassem os dois. Félix redobrou esforços para assustar o fluxo hemorrágico, ainda que por minutos, e, colaborando intensamente com o médico, obteve o que procurava. Perdão. Então a gente vê que o Félix ali fez de tudo para poder adiar um pouco o desencarne do Cláudio. E ali, junto com o médico, os esforços conjuntos do médico e do Félix, eles conseguiram estancar um pouco a hemorragia. O ferido ganhou inesperada melhora. Raciocinava com firmeza, conseguia comandar-se. Lúcido, viu quando Gilberto e Marina entraram compungidos. Daí a momentos verificou a chegada de Salomão. Declarou-se reanimado e alegre,
cunhando as palavras com a serenidade possível. Olhou de maneira acariciante para a filha ansiosa e avisou, com um sorriso forçado, que talvez fosse compelido a efetuar grande viagem para tratamento mais amplo. Marina compreendeu a significação do gracejo e caiu em choro. O genitor, no entanto, advertiu-a com doçura. Onde a fé que cultivavam? Como não confiar em Deus, que renova o sol cada manhã para que a vida permaneça triunfante? Tencionava falar-lhe de assunto sério. Marejavam-se-lhe os olhos de pranto e, com inflexão de súplica, rogou-lhes bondade e entendimento para Nemésio e Márcia. Desconhecia o paradeiro de um e outro. Contudo, quando a oportunidade aparecesse que o lar do Flamengo se mantivesse repleto de carinho para eles, tanto quanto fora farto de amor para com ele. Cláudio, que se aproveitava do momento para agradecer-lhes a abnegação incessante, confessou que Márcia era excelente companheira, que ele tão somente deveria ser culpado pela separação. Acentuou que não detinha qualquer motivo para mal querer Nemésio, que o considerava um irmão, pessoa da família, com credenciais para ser acatado e compreendido em qualquer circunstância. Entre mentes, passou a respirar com dificuldade. Mas meu sogro, tartamuteou Gilberto, sopitando as lágrimas, como quer o senhor largar-nos assim? Ajustando o punho ao tórax, como para conter-se, aditou. E seu neto? O agonizante esboçou uma expressão quase risonha e ponderou, minha neta? E acrescentou, reticencioso, um espírita não aposta, mas se eu tiver vantagem na teima, peço uma coisa. Peço para que a menina tenha o nome de Marita. Prometa. Agravavam-se-lhe a palidez, o cansaço. Desfazia-se, por fim, o efeito das forças magnéticas concentradas. Nogueira ainda pôde solicitar ao amigo uma prece, um passe. O farmacêutico orou trêmulo. Administrou-lhe o benefício. Logo após, o agonizante recordou o adeus de Marita e teve a impressão de que alguém lhe tocava os dedos. Era a Persília. Era a Persília que o acariciava maternalmente. Alongou a destra na direção da filha, fixando nela o derradeiro olhar. Guiada por Félix, Marina estendeu-lhe a mão pequena, que ele apertou fortemente, até que, em se lhe relaxando a tensão, deu a perceber que repousara. Cláudio entrou em coma, qual se dormisse, e durante 4 horas o coração vigoroso pulsou no tronco inerte, apesar do nosso empenho em libertá-lo. Manhãzinha, sempre assistido pelos filhos e por Salomão, que velavam conosco, Félix ergueu-se em prece e, com um amparo de outros amigos da esfera superior,
a cujos préstimos recorrêramos, afastou-o finalmente do veículo fatigado, depondo-lhe a cabeça. Depondo-lhe a cabeça nos braços de Persília para a caminhada que nos cabia empreender. Então aí a gente vê sempre a misericórdia divina. Ele poder sair ali, amparado pela mãe, colocado nos braços da mãe, para empreender a caminhada de voltar para o Almas Irmãs. Vamos lembrar que todos eles saíram do Almas Irmãs. Então ele vai voltar ali nos braços da mãe para a casa de onde veio, para o Almas Irmãs. O sol fulgia renascente e contemplando-lhe os raios, coroando aquela manhã amorosa que conchegava o filho, o sol fulgia renascente e contemplando-lhe os raios, coroando aquela mãe amorosa que conchegava o filho ao colo. Tive a ideia de que o Pai de infinita bondade, ao vê-los renovados, queria mandar buscá-los da terra para os céus num carro de ouro. Então André descreve ali, eles envoltos pela luz do sol, pela energia solar do dia que amanhecia. Então para ele fulgurava como se fosse uma carruagem de ouro que Deus mandava para que eles fossem levados envoltos nessa luz dourada para o Almas Irmãs, da onde eles haviam saído. Então a gente vê a misericórdia divina em todas as situações, as preces serem ouvidas em todas as situações. A gente vê que não existe acaso, não existe coincidência, existem acertos, existem planos, que a gente vê o plano da Marita refeito e ela chegando ali como filha da Marina e do Gilberto, e o Cláudio dando a vida por ela para que ela recomeçasse, ele partindo, mas socorrido também nos braços da mãe. Como é linda a misericórdia do Pai. Como é maravilhoso esse amor que Ele tem para conosco, nos socorrendo sempre, o tempo todo, a todo instante. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.